Bom dia, aqui é o Rafael Iante do Educare Imóveis e no vídeo de hoje nós vamos ver sobre a necessidade de encontrar um projeto. Quando que a gente precisa encontrar um novo projeto para nós mesmos? E eu começo esse vídeo dizendo que já tiveram algumas etapas da minha vida onde eu estava com grande dificuldade, ou seja, eu estava bem depressivo, eu estava para baixo, eu estava perdido, eu estava desanimado, eu estava sem controle, sem paixão, sem motivação. Então eu não conseguia fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer porque eu estava sem controle das coisas. Eu estava sem paixão, sem motivação para fazer qualquer coisa acontecer. E existe uma forma de fazer isso mudar, esse quadro mudar. E essa forma é encontrando um projeto. Mas deixa eu falar um pouco mais sobre isso que você já vai entender o que eu quero dizer. O Tony Robbins, que é um grande palestrante que fala sobre desenvolvimento pessoal e sobre várias outras coisas, ele ensina que para a gente sair de um estado que eu acabei de descrever, que talvez você esteja passando por isso, ou não, ou talvez um amigo de você esteja passando por isso, e se ele tiver, é bem interessante que você envie esse e-mail para ele. Ele pode ter um pouco de algumas ideias novas para conseguir sair desse estado perdido, desanimado, sem controle, sem paixão para viver. Bom, mas então, o Tony, ele explica que existem 3 formas com que a gente pode mudar o que a gente sente. E se você está nessa situação que eu acabei de descrever, você pode usar essas 3 estratégias para melhorar a sua autoestima, para você mudar o seu estado interno. E essas 3 coisas começam pela postura. Então foram feitos vários estudos que comprovam de forma científica que está totalmente ligado a nossa fisiologia, o nosso corpo, com o que a gente sente. Então muitas vezes a gente se sente poderoso e faz uma expressão poderosa. Por exemplo, quando um corredor ganha a prova, ele se sente poderoso. E o que ele faz? O que o Usain Bolt faz quando ele ganha? Ele faz uma posição poderosa. Ele abre os braços. Ele faz algo que muda totalmente a sua fisiologia. Ok, mas então ele está se sentindo poderoso e ele faz uma expressão corporal que represente isso. Mas isso também acontece ao contrário. Se você fizer uma expressão poderosa, como Usain Bolt, se você fizer uma expressão poderosa e permanecer com ela, permanecer fazendo ela por alguns minutos, o seu sentimento, o seu estado interno vai mudar também. Os seus químicos internos vão mudar. Então, começa pela postura. A segunda forma de mudar o que você está sentindo é através das palavras. Então, nós estamos sempre falando palavras para nós mesmos. E muitas vezes isso nem é consciente, a gente nem está percebendo o que nós estamos falando para nós mesmos. E muitas vezes essas palavras sempre nos repetem algo que nos põe mais para baixo ainda. Sempre faz com que a gente pense e veja o pior cenário. Veja o cenário que a gente está sem controle da situação. Veja o cenário que a gente não sabe o que fazer, que a gente está sem poder. E aqui a ideia é que você pode mudar as palavras que você diz para você mesmo. Você pode começar a dizer coisas mais positivas, pode começar a visionar algo que realmente pode dar certo, que pode dar certo para você. A terceira forma que o Tony explica é mudando o foco. Então, mudando as palavras que você diz para você mesmo e melhorando as perguntas que você faz para você mesmo, você pode mudar o foco. Então, em vez de focar na parte negativa, em vez de focar no que você não tem controle, você pode começar a focar no que você tem controle, que são as suas ações. Bom, mas então o Tony explica com detalhe esses
essas 3 estratégias para mudar o que você está sentindo. Mas aqui eu proponho que a gente pode mudar isso tudo e pode começar a se sentir melhor e se sentir com mais energia, com mais vitalidade, com mais paixão, com mais controle, com mais motivação, se a gente encontrar um projeto, se a gente encontrar alguma coisa que nos faça recomeçar, que nos propõe uma causa, que nos dê um novo propósito. Então, esse novo projeto que eu proponho que você encontre, se você estiver nessa situação, ele não precisa ser perfeito, ele não precisa ser ideal. Você pode ir ajustando ele conforme você for fazendo. E a melhor forma de fazer isso, primeiramente, é só começar. E daí eu trago algumas metáforas para você que talvez ajude um pouco. Imagina que tu tem um deserto. Imagina que nesse deserto você tem uma estrada. E nessa estrada você não tenha a capacidade de chegar do outro lado sem um mapa. Na verdade, esquece a estrada não existe, é só um deserto. E a forma com que essas pessoas lá no deserto encontraram para chegar de um lado do deserto ao outro, que era gigantesco, foi através de barris. Então lá no deserto existe petróleo. E eles usavam então barris de petróleo para se encontrar, já que não tinha estrada. E a ideia é que a pessoa tinha que encontrar o próximo barril. E uma vez que ela encontrasse o próximo barril, ela conseguia olhar e ver lá à distância, lá no horizonte, o próximo barril. E quando ela chegasse nesse próximo barril, ela conseguia enxergar o outro barril. E assim, barril por barril, ela conseguia atravessar o deserto. E isso também funciona para nós. Quando a gente tem um grande projeto, quando a gente encontra o nosso grande projeto, a gente sabe que não consegue fazer ele todo. A gente sabe que a gente ainda não tem competência para fazer todo esse projeto sozinho. Mas a gente pode quebrar esse projeto em vários pedaços, em várias etapas, e fazer barril por barril, e pulando etapa por etapa. Outra metáfora muito interessante é a do carro. Imagina que você está numa escuridão e você tem um carro e você quer ir para algum lugar. Em vez de tu ir com o carro de luz apagada, você liga a luz, os faróis do carro, e esses faróis iluminam os próximos 20 metros. E aí você anda esses 20 metros. E daí ele vai iluminar os próximos 20 metros de novo. E você anda esses 20 metros. E 20 metros, em 20 metros, você consegue percorrer uma grande distância, que você certamente não conseguiria percorrer se tivesse de luz apagada. Mas a ideia é que a gente tem que ir passo por passo, barril por barril, 20 metros em 20 metros. A cada passo que a gente dá, a gente clareia o espaço para dar o próximo passo. Tá, mas e aí? O que você vai fazer com essas informações? Primeiro, você tem que encontrar um projeto. Você tem que encontrar um projeto, ele não precisa ser ideal. Ele não precisa ser um projeto onde você ganha dinheiro. Ele pode ser um projeto social, onde você ajuda uma pessoa. Ele pode ser um projeto pessoal, onde você se desenvolve em alguma área que você queira se desenvolver. Deixa eu dar um exemplo para ver se você consegue se relacionar a ele. Quando eu tinha cerca de 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, não tenho exatidão, mas eu lembro que eu queria sair do meu colégio. Eu estava infeliz com o colégio onde eu estava estudando. E eu lembro que eu recebi um panfleto, então, dizendo que era um curso preparatório para entrar em colégios militares. Então eu não sei como que aconteceu isso, lá quando eu era pequeno, mas eu decidi que eu queria começar esse novo projeto, que era passar num colégio militar, entrar num colégio militar. E foi muito bom para mim, porque eu estava nessa fase um tanto quanto perdido, um tanto quanto desanimado com a vida.
E ao encontrar esse projeto, que era passar num colégio militar, eu comecei a me desenvolver. Eu comecei a saber que eu sou competente em algumas áreas. Eu comecei a ver que eu tinha controle sobre o que eu fazia para alcançar esse projeto. Eu comecei a ver que eu tinha mais valor. E assim, a minha autoestima aumentou. E eu encontrei um significado naquele momento. E o meu significado não era grandioso, era simplesmente passar num colégio militar. E quanto mais você encontra o seu projeto e você define o seu projeto e encontra significado para ele, melhor fica a tua autoestima. E aqui no meu caso, eu vi que eu tinha competência em alguma coisa quando eu vi que eu era bom em lógica, que eu era bom em matemática. E certamente você tem uma competência, você tem algo que você faz bem. Você precisa encontrar então esse projeto que liberte esse seu poder interior. Um outro exemplo que aconteceu comigo foi lá na Austrália. Lá na Austrália eu lembro que eu estava bem para baixo, porque eu não estava conseguindo fazer tudo aquilo que eu queria fazer lá. Então eu fui para a Austrália para ficar 6 meses. Fiquei 6 meses realmente, estudei bastante, trabalhei um pouco, mas eu não estava fazendo tudo o que eu queria. E eu estava para baixo com isso. E eu lembro que um dia então, eu pensando comigo mesmo, decidi que chega de me sentir mal por qualquer coisa que eu não esteja fazendo lá. E eu lembro que na situação, o meu projeto foi começar a aprender salsa. Então, eu comecei a ir para as aulas de salsa, e comecei a praticar salsa por 3 vezes por semana. Depois de um tempo, eu comecei a criar competência em salsa. Eu comecei a ficar bom nisso. E eu lembro que a minha autoestima, a minha alegria de estar fazendo isso, cresceu. A forma com que eu me relacionava comigo e com as outras pessoas também mudou. Tudo mudou. Beleza. Vamos para um último exemplo, que é o exemplo da Sara. A Sara foi uma senhora que eu conheci lá na Austrália. E eu lembro que quando eu vi ela, eu imaginei, pô, legal essa senhora, deve ter uns 30 anos, gente boa. E com o tempo, nessa viagem que a gente fez, eu fui conhecer ela. E o que aconteceu foi que ela me contou a história dela e ela não tinha 30 anos, ela tinha mais de 50 anos. Ela parecia muito mais jovem do que ela era. Mas esse não é o ponto. O ponto é que na história dela, ela contou que ela tinha marido, tem filhos, mas que o casamento acabou, ela se separou e muitas vezes nessa situação de uma separação, as pessoas ficam para baixo, as pessoas ficam perdidas, ficam sem saber o que fazer, ficam desanimadas. No caso dela foi diferente. Ela pegou essa separação e reestruturou a vida dela. Ela se reencontrou. Ela procurou recomeçar. E a forma que ela teve para recomeçar foi buscando uma nova faculdade. Então ela começou a estudar psicologia, que era um sonho dela, que ela já tinha engavetado esse sonho há um bom tempo. E ela tirou esse sonho da gaveta e começou a agir nele. E naquele momento, quando eu encontrei ela estava na metade do curso. E ela me contou a história dela e eu achei muito interessante, muito legal. Então ela encontrou um projeto que era fazer psicologia e ajudar pessoas através da psicologia, de análises. Mas agora eu te pergunto, qual que é o seu projeto? O que vai te fazer levantar da cama amanhã? O que vai te fazer mergulhar com os 2 pés? O que vai te fazer criar uma competência que você goste de fazer? Que você se sinta feliz, realizado, se você fizer isso bem. Se você está se sentindo perdido, desanimado, sem controle, sem paixão, sem motivação, você precisa encontrar um projeto. Você pode usar as estratégias do Tony, que são muito boas, sim, você pode. Mas encontrar um projeto para você vai fazer com que todo
a sua vida mude a partir disso. Por mais que o projeto não seja ideal, por mais que você comece um projeto e depois mude ele, por mais que você vá se encontrando, a ideia é que você precisa recomeçar. A ideia é que você precisa mergulhar de cabeça com 100% de comprometimento. Pessoal, esse aqui é o vídeo de hoje. Eu espero que você use se você está nessa situação. Eu espero que você compartilhe esse vídeo se você conhece alguém que está nessa situação. Obrigado pela atenção. Deixa aqui embaixo um comentário, assina o nosso canal e a gente se vê na próxima. Até mais!